Aí galera, hoje nós vamos falar da segunda parte de atomística, onde nós vamos falar da parte dos átomos da mecânica quântica. A mecânica quântica ela estuda as partículas e também as subpartículas, né? Mas antes da gente introduzir essa parte da segunda parte da atomística, nós vamos dar uma relembrada rapidinho aí sobre a primeira parte, a primeira aula relacionada com a atomística, onde nós falamos dos primeiros modelos, né? O primeiro modelo da estrutura atômica foi o modelo de Dalton, onde Dalton considerava o átomo como minúsculas partículas homogêneas, indivisíveis, indestrutíveis, maciças, onde ele considerava que átomos iguais eram iguais em suas massas e propriedades, átomos diferentes eram diferentes também em suas massas e propriedades. E para Dalton, o átomo era como se fosse uma bolinha de bilhar, né? Uma bolinha de sinuca em miniatura. Depois de Dalton, nós tivemos um outro modelo, o modelo de Thomson, onde Thomson observou a existência da subpartícula. Então esse é o principal ponto do modelo de Thomson, a existência, a descoberta da existência de subpartícula nos átomos. Porque Thomson, ao fazer alguns experimentos, analisando alguns experimentos que eram feitos com gases a baixa pressão, onde esses gases eram submetidos a ampola de Crookes, né? O tubo de Crookes era submetido com gás a baixa pressão, campo elétrico, e aí observar-se a emissão de partícula, emissão de feixes de luz que migrava sempre do cátodo. E por esses raios foram chamados de raios catódicos. Como eles sempre migravam para o polo positivo do campo elétrico, então idealizou-se que esses raios tinham carga negativa e que mais tarde foram chamados de elétrons. Como o átomo é eletricamente neutro no seu estado normal, então ele observou o seguinte: se eu tenho os elétrons, então a carga negativa, que foi chamada de elétron, então também tem que ter as cargas positivas, que aí foram chamadas de prótons. Então o ponto mais importante do modelo de Thomson é a descoberta das subpartículas, né? E o modelo de Thomson ele é chamado de pudim de passas, que para Thomson o átomo é como se fosse formado por cargas positivas, seria o pudim, espalhado sobre essas cargas nós temos os elétrons, que seriam as passas. Depois de Thomson, nós tivemos um outro modelo, alguns livros traz junto Rutherford-Bolt, outros livros traz separado, tivemos um modelo de Rutherford. E dentro do modelo de Rutherford foi feito um experimento, né, clássico, né, onde utilizou matéria radioativa, saber a existência da radioatividade. Mas dentro do modelo de Rutherford, o que tem de grande importância é que Rutherford ele divide o átomo em duas partes, né? A parte menor, que foi chamada de núcleo, onde fica localizado as cargas positivas e também fica concentrada a massa do átomo, e uma parte maior do átomo, que foi chamada de eletrosfera, que é onde fica localizado os elétrons. O modelo de Rutherford ele é chamado de modelo planetário, que é como se o núcleo fosse o Sol e ao redor do núcleo fica os elétrons, como se fosse o planeta. E aí nós temos também, alguns autores chamam também o modelo de Rutherford como modelo nuclear, porque Rutherford foi quem descobriu a existência do núcleo no átomo. Depois de Rutherford ter feito uma defesa, uns postulados interessantes, começou a vir alguns questionamentos. Ora, se os elétrons têm carga negativa, no núcleo tem as cargas positivas, porque os elétrons estão girando ali, não perdem energia e caem no núcleo, né? Rutherford naquele momento ele não soube explicar esses questionamentos. Isso Rutherford em 1911. 2 anos depois, em 1913, veio Bohr, que era um ajudante de Rutherford, e respondeu alguns questionamentos que eram feitos em relação ao modelo de Rutherford, onde Bohr veio e disse que os elétrons ele não caíram no núcleo porque os elétrons não ficavam girando soltos, os elétrons giravam em órbitas circulares ao redor do núcleo, com energia estacionária, sem ganhar nem perder energia, e essas órbitas circulares foram chamadas de níveis ou camadas, onde Bohr ainda disse que cada nível ou camada era representado por uma letra e admitia um número máximo de elétrons. O primeiro nível foi a camada K, comporta no máximo 2 elétrons, o L no máximo 8, o M no máximo 18, o N no máximo 32, o O no máximo 32, o P no máximo 18 e o Q no máximo 8. E aí Bohr ainda fez uma outra defesa aí interessante, que Bohr observou o seguinte, que quando o elétron ele é excitado, ou seja, ele recebe uma certa quantidade de energia, ele vai migrar para uma camada mais externa, camada mais energética, e quando essa energia é liberada, ele retorna para sua camada de origem, e aí nesse momento ele libera ondas eletromagnéticas na forma de luz, né? Então isso foi um estudo interessante, porque cada um, principalmente o metal, ele quando ele é excitado, ele
tem o seu elétron no retorno emitindo ondas eletromagnéticas em feixes, né, de ondas de comprimentos diferentes. Isso faz com que a gente visualize cores diferentes. É baseado nisso que aqueles shows pirotécnicos que as pessoas fazem, principalmente na época de festa, né, nós vemos assim as pólvoras queimando em várias cores. Por quê? Porque elas são feitas com sais de metais diferentes. Então, esse postulado de Bohr, ele às vezes ele traz junto com Rutherford, exatamente porque Bohr era um ajudante de Rutherford. Depois de Bohr, teve um outro modelo também, que é representado por Sommerfeld, onde Sommerfeld ele não vai de encontro ao modelo de Bohr, nem de Rutherford, ele apenas complementa esse modelo de Bohr e de Rutherford, dizendo que, além das órbitas circulares, também existem órbitas elípticas e que essas órbitas, esses níveis, essas camadas, elas têm subdivisões chamadas de subníveis ou subcamadas, onde Sommerfeld dividiu esses níveis ou camadas e subníveis do tipo S, P, D e F, onde cada um desses subníveis também admitia um número máximo de elétrons, onde o subnível S cabe no máximo 2, o P no máximo 6, o D no máximo 10 e o F no máximo 14. Essa foi a primeira parte que nós tratamos na aula 1, relacionada com a atomística. A segunda parte da atomística, que trata da átomo na mecânica quântica, que estuda as partículas atômicas e subatômicas, ela é baseada muito em princípios, né? E aí nós temos alguns princípios. Nós temos o princípio da dualidade, de de Broglie, onde ele diz que o elétron tem comportamento dual, né? Por isso chamado de princípio da dualidade, porque ele diz que o elétron, ora ele se comporta como partícula e ora ele se comporta como onda. A onda é porque ele fica tendo uma frequência, ele vai e volta entre os níveis de camadas e ora ele simplesmente pula de um nível para o outro, se comportando como se fosse partícula. Então ele diz que o elétron tem esse comportamento dual, ora se comporta como onda, ora se comporta como partícula. Aí nós temos outro princípio, que é o princípio da incerteza, que foi formulado por Heisenberg, onde ele diz que não há como identificar com exatidão, num determinado instante, a posição de um elétron, mas há como você identificar qual é a região mais provável, de maior probabilidade de você encontrar esse elétron. E aí ele determina essa posição como orbital. Então, orbital é a posição ou a região do espaço onde tem maior probabilidade de se encontrar um elétron. Depois do princípio da incerteza, nós tivemos o princípio da exclusão de Pauli, né? Onde Pauli ele vai dizer que um orbital pode comportar no máximo 2 elétrons, né? E que tenha sentidos opostos. E aí a gente colocou aqui uma representação do que Pauli diz, né? A gente já viu antes a distribuição, a gente viu que segundo Sommerfeld o subnível P cabe no máximo 6. Se eu tenho no máximo 6 e cada orbital comporta 2 elétrons, então o subnível P vai ter 3 orbitais. E para Pauli ele pode distribuir esses 4 elétrons dessa forma aqui, né? Então o orbital ele cabe no máximo 2 elétrons, desde quando esses elétrons estejam com sinais opostos. D cabe no máximo 10 elétrons, segundo Sommerfeld, como nós vimos na aula anterior. E aí nós temos, ó, se cabe no máximo, D cabe no máximo 10, eu preciso de 5 orbitais para representar o subnível D. E aí nós temos aqui pela representação de Pauli, 6 elétrons, eu posso representar assim, está tudo dentro do que Pauli diz, que o orbital cabe no máximo 2 elétrons, e com sentidos opostos. Aí nós temos a regra chamada de regra de Runde, que é na realidade a regra que se segue para fazer a distribuição dos orbitais, no subnível de energia, onde Runde diz que um orbital pode realmente conter 2 elétrons, mas que um orbital só recebe o segundo elétron depois que todos os orbitais já tiverem recebido o primeiro. Então essa distribuição aqui que Pauli fez, ela vai de encontro ao que Runde fala. Então para Runde, você vai distribuir P4, ou seja, 4 elétrons no subnível P, e tem que colocar 1, 2, 3, e aí depois eu coloco o segundo elétron num orbital. Então um orbital só recebe o segundo elétron depois que todos os orbitais já tiverem recebido o primeiro. D8, por exemplo, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então nós temos que primeiro colocar um elétron em cada orbital para depois colocar o segundo elétron. Então, de uma certa forma, essa representação de Pauli, ela vai de encontro ao que Runde fala na sua regra. E para a distribuição que a gente vai desenvolver nas questões, envolve
Nos exercícios a gente segue a regra de Runde. Depois do princípio de Runde, nós tivemos aí o diagrama chamado diagrama de Linus-Pauling, ou também diagrama de distribuição de energia em subníveis em ordem crescente de energia. E esse diagrama, Pauling, ele fez baseado num estudo determinado por Bohr e também por Sommerfeld. Porque para Bohr, né, a camada K comportava no máximo 2 elétrons e Sommerfeld diz que o subnível S comporta 2. Então ele pegou o primeiro nível, 2 elétrons, então S2, o segundo nível 8 elétrons, 2 em S, 6 em P, o terceiro nível 18 elétrons, S2, P6 e D10, o quarto nível S2, P6, D10, F14, o quinto nível também cabe 32, S2, P6, D10, F14, o sexto nível cabe 18, S2, P6, D10, e o último nível, o sétimo nível, cabe 8, S2, P6. Bom, como esse aqui está no primeiro nível, ele foi lá no diagrama e colocou nível 1. Aqui eu tenho o segundo nível, ele foi lá e colocou nível 2. Terceiro nível, colocou o 3. O quarto nível, que é a camada N, colocou 4. O quinto nível, ele foi lá, colocou na frente do subnível o número 5, que é representando o quinto nível de energia. No sexto nível de energia, ele veio e colocou o 6. E no último nível, ele veio e colocou 7. Mas ele fazendo o estudo, ele observou que a ordem correta e a ordem crescente de energia nos subníveis não seguia, né, dessa forma: 1 S2, 2 S2, 2 P6, 3 S2, 3 P6, 3 D10. Ele fazendo o estudo, ele observou que a ordem crescente de energia na hora da distribuição em subníveis era necessário fazer algumas retas, né, sempre no sentido de cima para baixo. E aí você vai seguir essas diagonais para fazer a distribuição dos subníveis. Então ele partiu do primeiro subnível, e fez as diagonais. E na hora de fazer a distribuição dos subníveis de energia, você sempre segue essas diagonais. Então toda vez que você vai fazer a distribuição de subníveis de energia, você vai seguir as diagonais até você obter o número de elétrons que você está querendo para aquele elemento. E eu coloquei um exemplo aqui só para a gente, né, ver o que está sendo falado. O bromo, por exemplo, que tem número atômico 35. Né? Então esse elemento no estado normal também ele tem 35 elétrons. E a gente poderia fazer a distribuição em camadas. Fazer a distribuição em camadas. Camada K vai ter 2, L8, N18 e N7. Né? Então nós temos aqui 35 elétrons. E a gente pode fazer também a distribuição em subníveis. Fazer a distribuição em subníveis, a gente tem que seguir aqui, o diagrama. Né? Então nós temos ali um S2, primeiro um S2, depois eu tenho 2 S2, 2 P6, 3 S2, 3 P6, 4 S2, e aí nós vamos. Um S2, 2 S2, 2 P6, 3 S2, 3 P6, 4 S2, 3D10. Aí se você contar até aqui, eu tenho os elétrons 2, 4, 10, 12, 18, 20, 30. Eu quero 35, está faltando 5. Aí eu vou ter aqui, 4P. P é 6, mas P cabe no máximo 6. Como eu estou precisando apenas de 5, então eu vou ter 4P5. E aí se você observar, quando a gente faz seguindo ali o diagrama, né, nas suas diagonais, da forma correta, a gente vai ver que dá exatamente a mesma coisa a distribuição de energia. Porque observe, no nível 1, eu tenho quantos elétrons? 2. Nível 1 também eu tenho apenas 2 elétrons. No nível 2 eu tenho 8 elétrons. Eu tenho também aqui 8 elétrons. No nível 3 nós temos 18 elétrons. Se você observar aqui, no nível 3 também nós temos um total de 18 elétrons. Nível 3. E o nível 4, 7 elétrons, o nível 4, 7 elétrons. A distribuição de subníveis, né, em camadas, quando você segue o diagrama da forma correta, sempre vai dar a mesma quantidade de energia por nível ou camada. Nós fazemos a distribuição em camadas, geralmente para elementos representativos da família A, porque os elementos da família B eles não seguem uma regularidade dentro das camadas dos elementos de transição. Então é mais seguro você fazer a distribuição primeiro em subníveis, e depois você joga para a camada se houver necessidade.
Existem, na realidade, apenas dois elementos que não seguem a regra correta como se vai no subníveis ali, pelo diagrama, que é o cromo e o cobre. Essas duas exceções que nós temos, que por questão de estabilidade eletrônica, eles têm uma pequena mudança. Então o cromo, por exemplo, 32, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, que pela regra aqui seria 4s2 e 3d4, né? 3d4, mas por questão de estabilidade, a distribuição do cromo, ele fica 4s1 e 3d5, porque nós vamos ter o orbital dos subníveis dele todo preenchido e isso dá mais estabilidade ao elemento. A mesma coisa ocorre com o cromo também, ó. Com o cobre ocorre também com o cobre, assim como ocorre com o cromo, também tem essa pequena diferenciação na distribuição de energia. Então, o cromo e o cobre são os dois elementos que apenas têm uma pequena mudança, mas de um modo geral a gente pode sempre seguir a distribuição em subníveis, que não vai ter nenhum erro. E dos subníveis, se houver necessidade, você pode jogar para as camadas, independente se o elemento é representativo ou é elemento de transição. Aí nós temos aí um conjunto de números chamado números quânticos, né? É um conjunto de 4 números que foram trabalhados exatamente para ajudar na identificação de um elétron, ou dos elétrons, ou de um determinado elétron. Aí nós temos um conjunto de 4 números. Primeiro nós temos o número quântico principal, onde o número quântico principal é identificado pelo nível onde se encontra o elétron que você está estudando. Por exemplo, eu tenho 5p3, então o número quântico principal vai ser pelo número do nível da camada, então 5. 4s1, então o número quântico principal é 4. Aí eu tenho um segundo número, chamado de número quântico secundário, também chamado de azimutal, onde ele é determinado pelo subnível onde se encontra o elétron. E esses subníveis eles já são determinados experimentalmente, né? Já tem valores determinados. Quando o subnível é S, o número quântico secundário é 0. Subnível é P, o número quântico secundário é 1. Se o subnível for D, é 2. E se for F, é 3. Aí eu tenho um exemplo aqui, 4d6. Então o número quântico principal, 3d6, né? 3d6. O número quântico principal é 3. E o secundário vai ser 2, já que o subnível é D. Na letra B aqui, um exemplo, eu tenho 4f5. Então o número quântico principal é 4. Como o subnível é F, o secundário vai ser 3. Nós temos o terceiro número quântico, que a gente chama de número quântico magnético, onde ele é determinado pelo orbital onde se encontra o elétron. Aí pra gente, quando o subnível é S, só precisa de um orbital, porque cabe no máximo 2 elétrons. Se o subnível for P, eu preciso de 3 orbitais. Quando é subnível D, 5 e F, 7. Porque aqui o S cabe 2, o P cabe 6. O D cabe 10, o F 14, como cada orbital pode ter 2 elétrons, então nós precisamos de 1, 3, 5 e 7 orbitais respectivamente. Quando o subnível é S, o orbital tem número 0. Quando o subnível é P, eu tenho 3 orbitais, do centro é 0, a esquerda é menos 1, a direita é mais 1. Se o subnível for D, do centro é 0, menos 1, menos 2, mais 1, mais 2. E F, do centro é 0, menos 1, menos 2, menos 3. Mais 1, mais 2 e mais 3. Então, lembrando disso, nós temos aqui 5p5. Então, o número quântico principal é dado pelo nível, é 5. O secundário já tem valor determinado experimentalmente. Como o subnível é P, o secundário é 0. E o magnético, como eu tenho 5 elétrons, ó, em P eu vou distribuir 5 elétrons, seguindo a regra de Hund, distribuir 5 elétrons. Então, eu tenho aqui orbital 0, mais 1 e menos 1. 1, 2, 3, 4, 5. Então, o quinto elétron, o último elétron, para no orbital 0. Então, o número quântico magnético é igual a 0. 39. Aí nós temos aqui, o principal é 3. O número quântico secundário, como o subnível é D, o número quântico secundário é 2. E o magnético, ó, 9 elétrons no subnível D. Subnível D nós precisamos de 5 orbitais. Então, nós temos agora a distribuir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então parou no orbital mais 1, então magnético equivale ao valor de mais 1. E por último nós temos aqui entre os números quânticos, o número quântico de spin, que ele vai ser representado pelo sentido onde se encontra o elétron. Convencionou-se que
coloca sempre o primeiro elétron virado para cima, no sentido para cima, e esse elétron virado para cima, o orbital, estando com o elétron virado para cima, nós vamos ter que o spin é menos meio, e quando estiver virado para baixo é mais meio. É evidente que em algumas questões pode acontecer, está lá a observação pedindo para você considerar o contrário. Então, se estiver pedindo para considerar o contrário, acontece em algumas questões, você vai observar lá que está sendo colocado lá, utilize o elétron virado para cima como mais meio. Se acontecer, aí você utiliza. Caso contrário, não estando informando, você vai seguir esse padrão aqui. Então, nós temos aqui 4P4, o número quântico principal dado pelo nível é 4, o secundário, como o subnível é P, ele já tem valor determinado, ó. O secundário vale 1. O magnético P4, eu tenho aqui 3 orbitais, 1, 2, 3, 4 elétrons, parou no orbital menos 1, o magnético é menos 1, e o spin, como o elétron está virado para baixo, o spin é positivo, então é mais 1. E aí nós temos um conjunto dos 4 números quânticos que são estudados por Schrödinger. E nós temos alguns conceitos considerados como conceitos fundamentais da atomística. Nós temos os prótons, que representam as partículas de cargas elétricas positivas, ficam localizados no núcleo do átomo. Nós temos os elétrons, que representam as partículas de cargas elétricas negativas, fica localizado na parte periférica, na eletrosfera do átomo. Nós temos os nêutrons, que são as partículas sem cargas elétricas, que ficam localizadas no núcleo do átomo. Então, no núcleo eu tenho os prótons e tenho os nêutrons. Na eletrosfera nós temos os elétrons. Aí nós temos outros termos, como o número atômico, onde o número atômico representa a quantidade de cargas positivas. Como as cargas positivas são os prótons, então o número atômico e o número de prótons é exatamente o mesmo valor. E o número atômico e o número de prótons é o que identifica um elemento. Nós não temos elementos iguais com número de prótons diferente. Nós podemos ter elementos iguais com número de massas diferentes. Mas o número de prótons, ou seja, o número atômico, é quem realmente identifica o elemento químico. E aí nós temos ainda o número de massa, onde o número de massa representa a soma entre o número de prótons mais o número de nêutrons. Como o número de prótons e o número atômico é o mesmo valor, então P é igual a Z, então nós podemos dizer que o número de massa é o número de prótons mais o número de nêutrons, ou número atômico mais número de nêutrons, já que P e Z é o mesmo valor. Partindo da fórmula aqui, ó, se eu faço A menos P, eu tenho o valor de N, então N é igual a menos P, e P, se eu quero o valor de P, é só fazer A menos N e ter o valor de P. Ou o valor de P eu dizer que é a mesma coisa. Então nós temos aí esses termos. E aí nós temos alguns termos que são trabalhados dentro da atomística também, que são íons. Íons são todas as espécies químicas que têm excesso de carga. Pode ser excesso de carga positiva ou excesso de carga negativa. Lembrar que um átomo nunca ganha nem perde prótons, porque os prótons estão localizados no núcleo do átomo. Então o átomo, quando ele reage, ou ele ganha ou ele perde elétrons, porque está na parte periférica, na eletrosfera. Então nós temos dois tipos de íons. Eu tenho o íon cátion e eu tenho o íon ânion. O íon cátion é aquelas espécies químicas que tem excesso de carga positiva. E isso acontece quando a espécie perde elétrons, porque ele não vai ter excesso de carga positiva porque ele ganhou próton, porque o átomo nunca ganha nem perde prótons. Então, para ele ter excesso de carga positiva é porque ele perdeu elétron. E o número da carga vai te indicar exatamente quantos elétrons aquela espécie perdeu. Então, por exemplo, tem Na+, o sódio, Na+ está indicando que esse átomo de sódio é um cátion que perdeu um elétron, monovalente que perdeu um elétron. Ca+2, que pode ser representado assim ou assim, está representando que esse átomo de cálcio ele perdeu 2 elétrons, o alumínio perdeu 3. E o íon é do tipo ânion quando a espécie química ela ganha elétron, porque ele vai ter excesso de carga negativa, não porque ele perdeu próton, porque o átomo nunca ganha nem perde próton, a gente não pode esquecer disso, o átomo ou ganha ou perde elétron. Então, para ter excesso de carga negativa é porque o átomo ele ganhou elétron. E a quantidade de carga vai te dizer exatamente quantos elétrons aquela espécie ganhou. F-, está indicando que esse átomo de flúor, ele ganhou um elétron. S2-, que é a espécie ali, o enxofre, ele ganhou 2 elétrons. E nós temos um termo que a gente chama de espécies isoeletrônicas, que são aquelas espécies químicas que apresentam o mesmo número de elétrons. Por exemplo, magnésio tem número atômico 12, eu tenho magnésio mais 2, está dizendo que o átomo de magnésio perdeu 2. No estado normal, o número de prótons e de elétrons é o mesmo, porque o átomo está eletricamente neutro, mas se ele perdeu 2, ele vai ter 10 elétrons. O sódio, número atômico 11, como ele perdeu 1 elétron, ele vai ficar com 10. O neônio está na forma normal, 10 elétrons. O flúor teria 9, como ganhou 1,
tem 10, o oxigênio teria 8 e ganhou 2, ele também fica com 10 elétrons. Então são espécies isoeletrônicas porque são espécies químicas que apresentam o mesmo número de elétrons. Aí para a gente terminar essa parte atomística, nós temos comparação entre átomos ou classificação dos átomos, que alguns autores chamam de classificação, outros de comparação entre átomos. Nós podemos classificar ou comparar os átomos de 3 formas. Os átomos eles podem ser chamados de isótopos, que são átomos de mesmo elemento químico, por isso eles apresentam o mesmo número de prótons, ou número atômico, diferente número de massa. Aí eu tenho aqui, por exemplo, ó, hidrogênio. O número atômico sempre vai ser o mesmo, já que é o mesmo elemento químico, mas eu posso ter hidrogênios com número de massas diferentes, assim como também carbono. Tem o carbono 612 e carbono 614. Então são espécies que apresentam o mesmo número atômico, o número de prótons, no entanto o número de massas são diferentes, né? Eu tenho os átomos chamados de isóbaros. Isóbaros são espécies formadas por átomos diferentes, por isso eles vão ter diferentes números de prótons, mas no entanto eles possuem o mesmo número de massa. Então observe que eu tenho carbono 614, nitrogênio 714. Eles possuem diferente número atômico, número de prótons, mas o número de massa deles são iguais, tá? O cálcio 2040, potássio 1740. Então o número atômico e o número de prótons são diferentes, mas o número de massa deles são iguais. E nós temos ainda a espécie que a gente chama de espécie chamada de isótonos. Os isótonos são espécies formadas por átomos diferentes, por isso eles possuem diferente número de prótons, eles também têm diferente número de massas, e no entanto tem o mesmo número de nêutrons. Então observe aqui, número atômico, o número de prótons são diferentes, carbono 614, oxigênio 816. Então o número atômico, o número de prótons é diferente. Os números de massa deles também são diferentes, o número de massas é diferente. No entanto, o número de nêutrons é o mesmo, porque eu sei que o número de nêutrons é só fazer A menos P. Então, se eu faço 14 menos 6, eu vou ter aqui, os nêutrons vão ser 8. 16 menos 8, o nêutron aqui vai ser 8 também. A mesma coisa nós temos aqui, ó, cálcio 2040, número atômicos são diferentes, entre cálcio e cloro, o número de massa é diferente, mas os nêutrons, se eu faço 40 menos 20, vai dar 20. 37 menos 17 também vai dar 20. Então nós podemos ter espécies isótopos, espécies isóbaras e espécies isótonas. Isótopos quando tem prótons iguais, tá? Prótons iguais. Os isótonos é quando tem massas, isóbaros quando tem massas iguais, e os isótonos quando tem nêutrons iguais. Então nós temos essas 3 comparações entre átomos e aí a gente fecha a parte de atomística.